Nós gostaríamos de entender, e a gente sabe que Deus tem diversas formas de chegar até nós. Como foi a forma que Deus chegou até vocês e em que momento isso fez o sentido na vida para dizerem, olha, eu descobri a verdade e agora estou disposto a abandonar tudo. Como foi essa mudança, né, de paradigma na vida de vocês? Para os dois. Bem, I grew up in a Chinese family eu cresci numa família chinesa, where they worship idols. onde eles adoravam ídolos. But I'm also from a business family. Mas eu também sou de uma família de negócios. My grandfather was a businessman, my father was a businessman. Meu avô e meu pai eram homens de negócios. So when, as a young boy, Então, quando já era um jovenzinho, I was brought to the temples to worship those idols. eu fui levado aos templos para adorar esses ídolos. We would make sacrifice to the idols. Nós fazíamos sacrifícios para os ídolos. Oranges, Laranjas, bananas, peanuts, amendoins, maybe meat. talvez carne. I was 4 years old. E quando eu tinha 4 anos, But coming from a business family, e vindo de uma família de I negociantes, said these idols are pretty stupid. eu falei, esses ídolos são meio estúpidos. You give them peanuts, Você dá para eles amendoim then they give you thousands of dollars. e eles dão para vocês milhares de They're dólares. always losing money. Eles estão perdendo dinheiro. So I decided Daí eu decidi, this is not real. isso não é real. So from that time onwards, I became an atheist Então, desde aquela época eu me tornei um ateu. until I was 19 years old. Até que um dia eu tinha 19 anos, I was in the military, eu estava no serviço militar and I experienced very bad things. e eu estava experimentando coisas muito ruins. But there were some people in the camp, Mas tinha umas pessoas lá no they're acampamento always happy, que estavam sempre felizes, always helping others, sempre ajudando os outros. and then recognize that they are Christian. E eu reconheci, esses são cristãos. Before that, I would reject everything. I was invited to church, I was given Bible, I rejected everything. Antes eu rejeitava tudo isso. Eu tinha sido convidado para a igreja, Bíblia, Because- mas eu rejeitava tudo isso. Because when I believe something, I always believe it 100%. Porque quando eu acredito em algo, é 100%. So I said, I'm an atheist. Eu falei, eu sou um ateu. I don't believe in God. Eu não acredito em So Deus. don't tell me to go to church. Então não me falem para ir para a Don't tell me igreja. to read the Bible. Não me falem para ler a But Bíblia. because I saw these few Christian friends, Mas porque eu tinha visto esses amigos cristãos, I started to wonder. eu comecei a pensar. Then one night, E daí um dia I had to do God duty. eu tinha que fazer as orações de Deus, né? I overlooked the whole camp at night. Eu olhei todo o campo à noite. Now when I think back, it was really funny. Bom, hoje quando eu penso nisso é engraçado. Because in the daytime, Porque durante o dia I could stand up and debate with people why there is no God. eu podia I had done that. ficar de pé e discutir com qualquer um porque não existia Deus. But at night, Mas de noite, I was afraid of ghosts. daí eu estava já com medo de fantasma. Somebody left a book on the Christian faith. E daí alguém tinha esquecido um livro sobre a fé cristã. Normally, I would not read it. Normalmente eu não leria aquilo. But that night, Mas aquela noite, I was afraid. como eu estava com medo, I know if I keep looking out into the dark, I will get more afraid. e eu sei que se eu ficasse olhando, estava de guarda, né? Ficasse olhando para o escuro, eu ia ficar com mais medo ainda. So I picked up the book to read. Daí eu peguei o livro para ler. Partly also because of the Christians I saw. Um pouco por causa dos cristãos que eu tinha visto. I want to know what makes them special. Eu falei, eu queria saber o que faz eles especiais. For the first time in my life, E daí pela primeira vez na minha vida, I realized that the Bible is a historical book.
eu percebi que a Bíblia é um livro histórico and that Jesus was a true person. e que Jesus era uma pessoa real. Before that, I thought Jesus was like all the other Chinese gods, you know. Antes disso eu achava que Jesus era que nem os outros deuses chineses. So that night I prayed. E aquela noite eu orei, I said, God, eu disse: Deus, if you are real, se você é real, I want to know you. eu quero conhecê-lo. And if Jesus is the way to know you, E se Jesus é o caminho para conhecê-lo, I am willing to accept him. eu quero aceitá-lo. I spent 1 month Eu gastei um mês to read the New Testament. para ler o Novo Testamento. And then on December 30th, 1974, E então, em 30 de dezembro de 1974, I knelt down in my camp office. I was still in the army at that time. I accepted Jesus. eu me ajoelhei lá no meu escritório, no acampamento. So Eu that's my estava no story. exército na época que eu aceitei Jesus. Amém. Amém. Posso emendar uma perguntinha aqui? He wants to ask you a question. Por favor. Eu queria saber se, quando ele abandonou aquela cultura de adoração aos ídolos e abraçou o ateísmo, se isso foi influenciado de alguma forma pelo fato de ele viver num regime comunista. No, I am actually overseas Chinese. I am raised in Singapore. Não. Na verdade, eu sou um chinês ultramarino. Eu cresci em Singapura. But I did receive difficulty from my family. Mas eu tive dificuldade com a minha família. But thankfully, at that time, I was living in camp because I was in the military. Mas felizmente naquela época eu estava fazendo o serviço militar e então eu morava no acampamento. If I had stayed at home, Se eu estivesse morando em casa, it would be very bad. daí teria sido muito ruim. Yeah. Sim. Obrigado. Michel? Ok, eu vou começar como ele começou. Eu cresci numa família, mas católica, né? Fui um jovem católico praticante. Com 15 anos eu entendo que eu tive uma espécie de conversão no catolicismo. Cheguei a passar um tempo no seminário fazendo um estágio porque eu queria ser padre. Mas depois um padre bastante sábio me deu um conselho bem interessante. Eu tinha 15 anos apenas. Ele disse assim: volte para casa, namore, conheça um pouco mais da vida, termine o ensino médio, e se você ainda tiver o desejo de ser um sacerdote, nós vamos recebê-lo aqui com o maior prazer. Eu saí e não voltei mais. Mas eu continuei servindo, de alguma forma, a igreja, pastoral da juventude, pastoral da comunicação, era bem envolvido com as atividades da igreja na minha cidade natal, lá em Santa Catarina. Só que a teologia que nós adotávamos, nosso grupo de jovens, nossa comunidade, era a chamada teologia da libertação. Que na verdade, depois eu vim descobrir, né, é uma espécie de marxismo cristianizado ou um cristianismo marxizado. Por outro lado, eu tive uma formação científica totalmente evolucionista, né? Eu contei um pouco disso ontem à noite. Os livros que eu lia, Carl Sagan, Isaac Asimov, Stephen Hawking e outros mais, eram todos de cunho evolucionista e ateísta, naturalistas. Os documentários que eu assistia, as enciclopédias que tínhamos em casa, meu pai havia comprado, eram todas de cunho evolucionista. Eu lembro que especialmente um volume sobre dinossauros me encantava. Eu vivia folheando aquilo antes mesmo de ser alfabetizado. Mas os conceitos eram aqueles que a gente hoje conhece, né? Milhões de anos antes de haver seres humanos, Big Bang seria a explicação para a origem do universo e tudo isso. Quando cheguei à adolescência, que é aquela fase normal de questionamentos, de crises existenciais, eu gostava muito de caminhar por uma praia que fica próxima à minha cidade. Assim, no fim do dia eu caminhava por ali, gostava de me deitar na areia para ver as estrelas aparecer no céu. E muitas vezes, nessas ocasiões, eu me lembro que, ao olhar para as estrelas, eu sabia alguma coisa da complexidade do universo, porque eu lia muito sobre isso. Sabia que o universo depende de constantes finamente ajustadas, de leis. E eu não conseguia conciliar esse pensamento com a ideia do Big Bang. Pelo menos da compreensão equivocada do Big Bang que a mídia popular e que os livros apresentam para a gente.
Eu me voltava para a teologia da libertação, não encontrava respostas para de onde vim, para onde vou, por que eu estou aqui, porque a teologia da libertação, ela é muito utilitarista, é muito aqui e agora, é muito política e não se preocupa tanto com essas questões fundamentais. Eu ia para os meus livros de ciências, também não encontrava respostas, porque eles me apresentavam a ideia de que o universo era fruto do acaso e de que eu estava aqui apenas por uma casualidade. Nessa fase de dúvidas, de incertezas, eu acabei quase que abandonando a fé. Eu me tornei assim, não cheguei a ser ateu, nunca fui ateu. Mas eu passei a duvidar, me tornei um cético e achava que não havia respostas para essas questões. Nessa fase eu entrei em contato com uma coisa chamada parapsicologia. O inimigo é esperto, ele sabe que, como disse o Dr. Tong, a astrologia jamais iria me afetar, porque eu sabia que isso era uma pseudociência, um absurdo. Mas a parapsicologia me pareceu científica, me pareceu interessante. Eu costumo dizer que eu fui envolvido por 3 perigosíssimos enganos que hoje permeiam a sociedade: o evolucionismo, o marxismo e o espiritualismo. De alguma forma eu fui afetado por isso. E nessa fase em que eu estava buscando alguma coisa um pouco mais espiritual, eu creio que Deus, ele interveio de forma assim direta, fazendo com que eu conhecesse no ensino médio, enquanto eu cursava química, um jovem adventista criacionista. Aquilo que eu contei ontem para vocês. Então, em contato com esse jovem, no primeiro momento eu me senti afrontado por ele. Ele entregava folhetos para os alunos na classe. Eu achava aquilo meio estranho. Por que ele faz isso, né? Querendo evangelizar as pessoas. Mas ao mesmo tempo eu respeitava aquela atitude, porque ele era um jovem corajoso, não tinha vergonha de sua fé. Era um testemunho que me impressionava, me deixava incomodado, mas admirava aquilo. Nos tornamos amigos e depois de 2 anos e meio, mais ou menos, de muita luta mental, de muitos debates, de muitas conversas, muitas vezes o Vanderlei ia à minha casa sextas-feiras à noite para que eu não saísse para as baladas. Ele ficava lá em casa para que eu ficasse no sábado em casa e ficávamos até madrugada estudando a Bíblia. Eu me lembro com emoção desses momentos, porque ele morava a alguns quilômetros da minha casa. Ele pegava a bicicleta velha dele e nas noites de inverno em Criciúma não chega a fazer 30 abaixo de zero, mas 0 grau faz, -1 faz. E o Vanderlei ia até a minha casa e ficava até a madrugada comigo ali estudando a palavra de Deus. Então foi um servo de Deus muito dedicado. 2 anos e meio depois eu me rendi a Jesus. Aceitei a fé bíblica, estudei a Bíblia a fundo, fiquei impressionado, porque finalmente aquelas perguntas de onde vim, para onde vou, por que eu estou aqui, estavam encontrando resposta. E elas estavam todas na palavra de Deus. Resumidamente, foi isso. Amém também. Bom, nós sabemos que vocês estiveram ou estão diretamente envolvidos no meio acadêmico, né? Então a pergunta é a seguinte: vocês acham que o meio acadêmico deve estar aberto para conceder oportunidades de divulgação de ideologias e de ideias, incluindo o cristianismo? E vocês já tiveram a oportunidade de falar do cristianismo nesses meios, em especial o Dr. Tong como professor e orientador em uma universidade? I am an educator. Eu sou um educador. I've started 7 schools in China. Eu comecei 7 escolas na China. And as you know, China is atheistic, communistic. E como vocês sabem, a China é ateísta e comunista. How do we survive? Como nós sobrevivemos? 30 over years. Mais de 30 anos. I told them, Eu falei para eles: education educação cannot be independent of faith. não pode ser independente da fé. There is no education Não existe educação if we do not have a core, se nós não tivermos um núcleo, and that is faith. e esse é a nossa fé. History bears it out. A história mostra isso. Who started public education Quem começou a educação pública? throughout the world? No Throughout the mundo, world is the no same. mundo. É a mesma coisa. The first university is Paris University. A primeira universidade foi a Universidade de Paris.
Universities were beginning seminaries. E no início as universidades eram seminários. They teach theology. E eles ensinavam teologia. Harvard, Harvard, one of the top universities in the world. uma das melhores universidades do mundo. Do you know where Harvard, the name comes from? Anybody knows? Alguém sabe de onde veio esse nome Harvard? Anybody? Alguém sabe? Não? Pastor Harvard. Pastor Harvard. He donated his money Ele doou o dinheiro dele for the university. para a universidade. So Então, I think the academic world has generally wandered away. eu acho que o mundo acadêmico, de modo geral, pegou uma onda. But the truth is that the best academicians in the world had been Christian. Mas a verdade é que os melhores acadêmicos do mundo sempre foram cristãos. But sometimes the forces around make us scared. We dare not speak up. Algumas vezes as forças que nos cercam faz com que fiquemos amedrontados e nos escondamos. But the truth is with us. Mas a verdade emerge. And I will just share one more thing. E eu só quero compartilhar mais uma coisa. Communist officials said to me, Um oficial comunista me disse: they said, we like your education, nós gostamos da sua educação, but there is one thing that we like you to, mas tem uma coisinha que a gente que você come down. diminuísse um pouco. I know what they mean. Daí eu já sabia o que eles queriam dizer. I said, look here. Daí eu disse: olha aqui, You like my education. vocês gostam da minha educação. It's because of that thing that you want me to lower. É por causa dessas coisas que vocês querem que eu diminua. If I lower that, Se eu diminuir, my education will be like yours. daí minha educação vai ser igual a de vocês. You will no longer like me. Daí vocês não vão mais gostar de mim. Michelson gostaria de complementar? A minha experiência não é tanto acadêmica, porque eu trabalho já há 20 anos numa editora, né? Na Casa Publicadora Brasileira. Mas eu sou formado numa universidade federal, lá de Santa Catarina, fiz uma especialização em teologia e agora estou cursando uma pós-graduação em biologia molecular para passar o tempo. Não, é porque eu gosto do conhecimento mesmo, eu acho que aprender nunca é demais. Mas eu tive algumas experiências boas e outras nem tanto nesse trabalho voluntário que eu tenho com o criacionismo. Alguns anos atrás, eu não vou mencionar a universidade, mas foi numa federal também, em São Paulo, não foi a USP, eu fui convidado para fazer ali uma palestra, algumas palestras sobre design inteligente. Não ia falar de Bíblia de forma alguma, eu sei onde estava pisando, né? Era sobre design inteligente. E só para resumir a história, foi causou um impacto tão grande que chegou ao MEC essa informação. Um professor que estava cursando um doutorado fora do Brasil enviou uma carta rechaçando a minha presença lá. E depois o Dr. Naor seria o palestrante, acabaram fechando, impedindo que ele usasse o auditório para isso. Enfim, foi bem traumático. Eu só fiquei feliz porque quando cheguei em casa, eu tinha lá na minha caixa de e-mails a mensagem de um jovem, estudante de biologia, que tinha estado nas palestras, e ele me dizia assim: olha, eu não concordo com muita coisa que você disse, mas eu achei muito interessante a sua abordagem e eu vou estudar mais sobre isso. Eu acho que foi um abraço de Deus para me deixar um pouco mais tranquilo a respeito daquela experiência. E uma outra ocasião, Dr. Marcos Eberlin, vocês o conhecem, doutor em Química, é uma das maiores autoridades do Brasil na área de espectrometria de massas, uma autoridade incontestável nessa área. Ele, Dr. Rodrigo Silva, dispensa também apresentações, doutor em arqueologia clássica, filósofo, doutor em teologia, e euzinho, nesse caso, íamos os três fazer uma programação numa universidade também pública, lá em São Paulo. Um grupo de ateus organizados ali naquele campus ficou sabendo disso e enviaram também foram até a reitoria e conseguiram, mesmo tendo sido publicado o dia do evento, sido divulgado, eles conseguiram que fosse cancelado esse evento. Foi muito lamentável. Eu vejo que, infelizmente, o Brasil está muito longe do que acontece, por exemplo, nas universidades norte-americanas.
Lá a gente vê debates abertos, né? Dr. William Lane Craig, Ravi Zacarias e outros, né? Vão a universidades, até universidades seculares, e fazem ali debates. E é tão interessante você ver essa confrontação respeitosa de ideias. A gente cresce com o contraditório. Mas no Brasil a cultura é um pouco diferente, especialmente nas públicas, né? Não estou dizendo que não aconteça isso eventualmente numa ou noutra, né? Até palestrantes da SCB têm ido a universidades públicas falar. Mas não há uma cultura, parece, de abertura para o contraditório. E eu, há 20 e poucos anos, passei por uma federal e sei como é que é. Estranhamente, eu via lá cartaz anunciando, por exemplo, palestras de monges budistas. Palestras sobre florais de Bach. Mas quando alguém mencionava criacionismo em sala de aula, pronto, acabou. Dilúvio, então, você ia ser rechaçado. Então eu vejo um ceticismo localizado, às vezes, nesses locais, né, nesses ambientes. E eu acho que poderia haver um pouco mais de abertura, né? Se não para o criacionismo, que é um modelo, uma estrutura conceitual bíblica, pelo menos para a TDI, a teoria do design inteligente, que pudesse haver mais debates a respeito disso. Mas ainda estamos caminhando e meio longe de ver alguma coisa assim nesse sentido. Obrigado. Eu vou precisar mudar um pouco o rumo das perguntas, porque nós selecionamos algumas que os nossos internautas enviaram e eles estão ranqueando também e a gente está divulgando as perguntas que nós estamos fazendo nessa ordem. A pergunta tem a ver com o aquecimento global. Muito se diz e se vende a ideia pela mídia e até meios científicos de que ele ocorre, é verdadeiro, e nós estamos numa tendência do planeta a aumentar a sua temperatura global. Eu vou usar uma frase dos historiadores. Os historiadores dizem: quando uma história é contada e parece que só existe uma única versão, desconfie dela. E nos últimos anos têm surgido alguns cientistas que têm falado que esse aquecimento não é tão verdadeiro. A gente gostaria de saber de vocês, do que vocês sabem, o quanto nós criacionistas como nós deveríamos nos posicionar diante do aquecimento global. Bem, vou começar dessa vez. Não há uma posição oficial, digamos assim, né, dos criacionistas no Brasil, pelo menos da sociedade criacionista brasileira. Eu vou dar a minha opinião, algo que eu tenho estudado já há alguns anos. Eu não quero parecer assim conspiracionista ou defensor de uma teoria que vai contra certas conclusões científicas, do painel da ONU, por exemplo, né, do IPC. Bem, eu creio que o aquecimento parece ser algo inegável, e os efeitos dele também, né? Agora, a causa é que geralmente se discute, né, se ela é antropogênica ou não. Eu já li alguma coisa a respeito da influência do Sol, dos ciclos de atividade solar, que interferem, claro, né, na dinâmica aqui na Terra, na dinâmica climatológica da Terra, e outros fatores mais que também podem alterar, ou até mesmo grandes ciclos, né, de aquecimento e resfriamento, que seriam mais ou menos naturais. Agora, uma coisa é certa, não negando o aquecimento, e não entrando nesse mérito de se ele é culpa humana ou não, tem grandes interesses por trás querendo instrumentalizar esse tipo de coisa, interesses econômicos e também interesses religiosos. E aqui ficaria difícil abordar um tema tão extenso, num momento assim meio curto, mas Papa Francisco, por exemplo, tem falado muito sobre esse assunto e publicou uma encíclica chamada Laudato Si, na qual ele defende que um dia de repouso seria uma das soluções possíveis para conter um pouco desse aquecimento global. Então eu vejo que há interesses, repito, né, e entendedores entenderão, né, querendo instrumentalizar um tipo de histeria coletiva, instinto de rebanho, engenharia social, porque se colocar a culpa no ser humano, o ser humano passa a ser responsável para fazer alguma coisa urgente. Não que não devamos fazer, por favor, me entendam bem. Eu, como cristão criacionista, entendo que eu sou um mordomo de Deus, somos administradores da criação e temos que fazer os nossos esforços, os maiores esforços para tentar minorar a poluição, a degradação ambiental, temos que cuidar do nosso lar. Mas não podemos ser ingênuos a ponto de ignorar o fato de que essas coisas podem e são usadas também para avançar ideias políticas, agendas, que não tem nada a ver com o ambiente, mas tem que ver com outros interesses. Eu fico por aqui, porque o assunto realmente é bastante complexo e vasto, né? Bem, I share Pastor Mickelson's position. eu compartilho a posição aqui do pastor.
I am not an expert on global warming, Eu não sou um expert sobre aquecimento global, but I do have an opinion. mas eu tenho uma opinião. I agree with him. There are some fanatics out there. Eu concordo com ele que há alguns fanáticos aí. It's a religion for them. Para eles é uma religião. I think that is not right. E eu acho que isso não está certo. I also know there's some funny business going on. E eu também sei que tem alguns negócios estranhos, engraçados I do not know acontecendo. whether you are aware of such thing called carbon certificates. Eu não sei se vocês estão a par desse negócio chamado certificados de carbono. It's big business. É um grande negócio. You know, multi-billion dollar business. É um negócio multibilionário. And some countries are willing to pay E alguns países estão dispostos a pagar just to buy that piece of paper. só para comprar um pedaço de papel, That really is nothing. que realmente não é nada. But I do believe, Mas eu acredito, as a Christian, como cristão, God calls me to rule the world, to earth, que Deus me manda cuidar do mundo, da terra, to be a good steward. para ser um bom escudeiro. What that means, O que isso significa? I must not overuse resources. Eu não devo sobreutilizar os recursos. I should drive more fuel efficient cars. Eu preciso dirigir carros mais eficientes. I'm planning to put up solar panels Eu estou planejando instalar painéis solares as soon as the price is right. assim que o preço ficar justo. So I do everything to lower my personal consumption of resources. Então eu estou fazendo algo para diminuir o meu gasto de recursos. I think that is the right Christian perspective. Eu acho que essa é a perspectiva cristã correta. And then with this whole idea of, global warming, E toda essa ideia sobre aquecimento global, the Bible tells us, Você sabe- tells us, a Bíblia nos diz God would not flood the earth. que Deus não vai Again. inundar a terra novamente. He did it once. Ele fez o dilúvio uma vez The end of the world will be a consuming fire. e o fim do mundo agora vai ser por fogo. So I don't wish for that day to come, Não espero que esse dia chegue, but to think that we can reverse, God's will, I don't know. mas eu acho que pensar que nós podemos reverter So I am not afraid of global warming, o jeito de Deus. Eu não estou com medo do aquecimento global, but like Pastor Mickelson, I will do everything I can to stop it mas como by disse o pastor, consuming less. eu vou fazer tudo que eu puder para diminuir isso, consumindo menos. I told my brother today, because I was coming in, he mentioned that the Brazilians like the Samsung S10. S10. Yeah. Eu falei para o meu irmão aqui que a gente estava conversando e aqui no Brasil está muito famoso o S10, I né? always buy a used cell phone. This is a second-hand Samsung S5. Eu contei que eu sempre compro telefones usados. Esse é um Samsung S5. I'm happy with it. E eu estou contente com ele. É só um detalhe ainda, eu também não tenho medo do aquecimento global, porque o Apocalipse diz que Deus vai intervir, né? Ele virá destruir os que destroem a terra. Então, antes que nós acabemos com tudo mesmo, Deus vai intervir e Jesus vai voltar. Algumas soluções são bem simples, né? Dia desses eu conversava com um grupo de amigos sobre essa questão do canudinho de plástico, né? Vamos substituir o canudo de plástico por canudo de alumínio. Só que o canudo de alumínio ele vem num estojinho de plástico, num sacola plástica com uma escovinha plástica para limpar por dentro, né? Aí eu falei, não é mais fácil fazer como antigamente, vira o copo aqui na boca, né? Pronto. Então, algumas coisas são bem simples de se fazer, não precisa complicar. Tá certo, Michelson. Nós gostaríamos de dizer que, para aqueles que estão nos seguindo nas redes sociais, se sua pergunta foi selecionada, está sendo respondida aqui, comente, que você também faça comentários construtivos nas nossas redes sociais, porque é sempre bom discutir essas coisas. Bom, nosso tempo está avançando. Gostaria de pedir, né, em nome
dos internautas que vocês pudessem citar literaturas, talvez vídeos, palestras, materiais de apoio ao criacionismo que não sejam editados pela casa publicadora brasileira. Puxa, por que não? Eu me fiz essa pergunta também, Michelson. Imagino que é para não ter um viés, como posso dizer, já Sim, eu entendo, eu estou religioso, né? brincando. Mas eu quero recomendar também os da CPB, porque são bons. Mas ok, eu leio muitos livros que não são, né, só da nossa editora, e conheço vários autores bons. Eu até citei aqui 3 apologetas que eu admiro muito. William Lane Craig, qualquer livro dele é muito bom. Ravi Zacarias, qualquer livro dele é muito bom. Lee Strobel, um ex-jornalista ateu norte-americano, qualquer livro dele é muito bom, né? Alvin Plantinga, um filósofo cristão também tremendo, qualquer livro dele é muito bom. Lá no meu site, criacionismo.com.br, tem um bannerzinho à direita, livros que todo universitário devia ler antes de ir para a universidade. Todo jovem deveria ler antes de ir para a universidade. Tem uma lista de uns 30 livros, talvez uns 5, 4 sejam da CPB. A maioria é de outras editoras. E eu organizei na seguinte sequência, começando por livros que defendem o teísmo em oposição ao ateísmo. Depois passa pelo design inteligente, vai para o criacionismo e termina com realmente a fé cristã bíblica. Uma ordem lógica para se seguir. Se eu pudesse indicar uma literatura para jovens que estão querendo uma vida universitária, e não só esses, né? Para todos, eu diria, vá ao meu blog e clica nesse banner, livros que você deveria ler. E adquira aos poucos esses livros, os tenha em sua biblioteca e com certeza você vai ganhar muito com essas leituras. Obrigado. Alguma indicação, Dr. Tong? Ok. Não. Por causa do tempo, eu vou realizar a última pergunta. Eu sei que todos nós temos dúvidas, né? E o Dr. Rodrigo Silva diz, não há problema em ter dúvidas, porque a partir dali, se nós buscarmos nas fontes verdadeiras, nós podemos ter uma resposta de Deus. Mas apesar das dúvidas que vocês têm, qual é a base, o alicerce que faz com que vocês sigam em frente, apesar das dúvidas, no sentido de que, embora no meio acadêmico todos pensam diferente, até às vezes somos zombados pelo que nós pensamos, aonde vocês seguram no momento em que vocês, por algum motivo, passam a ter uma dúvida? Alguma experiência de vida, alguma lembrança, não sei. There are different levels of doubts. Há diferentes níveis de dúvida. Since the day I accepted Jesus, Desde o dia em que eu aceitei Jesus, I never doubted his assistance. eu nunca mais duvidei de sua ajuda, I de never Jesus, doubted the truth of the Bible and its authority. e eu nunca mais duvidei da autoridade da Bíblia e da verdade da mesma. Because God is so real to me. Porque Deus é tão real para mim, You know, He speaks with me, He walks with me. Ele fala comigo, Ele anda comigo. I do my devotions every day to keep in touch with Him. Eu faço meu devocional todo dia para me manter em contato com Ele. But I did doubt the goodness of God. Mas, certa vez, eu duvidei da bondade de Deus. On October 18, 1989, Em 18 de outubro de 1989, my mother was only 69 years old. minha mãe só tinha 69 anos de idade I was in China. e eu estava na China She was in Singapore. e ela estava em Singapura She died of a ruptured aneurysm. e ela morreu com uma ruptura de aneurisma. She was healthy. Ela era saudável I never thought that she would just die so suddenly. e eu nunca achei que ela poderia morrer assim de repente. I had shared with her. I shared my faith with her, E eu tinha compartilhado minha fé com ela, but she had not indicated a decision. mas ela não deu sinal de nenhuma decisão. That was my number one prayer in all my life. E essa foi minha oração prioritária toda a minha vida. That my parents would become Christian. Que meus pais pudessem se tornar cristãos. My
My heart was broken. Even today, my heart is broken. Meu coração estava quebrado. Até hoje ele está quebrado. And I was angry with God. E daí eu fiquei com raiva de Deus. I said, God, why did you take my mother away? E eu falei, Deus, por que você levou minha mãe? So it took me about 1.5 years Então, para mim demorou 1 ano e meio to come to terms até entrar em entendimentos that my trust in God de que minha crença em Deus must not be dependent não deveria depender of what He does or doesn't do. não deveria depender daquilo que ele faz ou não faz. He is God. Ele é Deus. He knows everything. Ele sabe tudo. I am not God. E eu não sou Deus. I do not know everything. Eu não sei tudo. So I have to accept. Então eu tenho que aceitar. Yeah. So that was the one time I doubted. Então essa foi uma vez que eu duvidei. I don't doubt anymore. E eu não duvido mais. 2 sábados atrás eu preguei em minha igreja lá em Tatuí. O título do sermão até causou algum espanto nas redes sociais que eu divulguei. Meu último sermão. Tinha pessoas pensando que eu tinha apostatado, que eu iria morrer, uma doença terminal. Mas na verdade a ideia foi a seguinte, e essa ideia me ocorreu quando eu estava na academia. Estava lá pensando, o que eu vou pregar no próximo sábado? Tive uma ideia. E se eu tivesse uma última chance de pregar um sermão para os meus filhos, para os meus amigos, minha igreja, qual seria esse sermão? E eu trabalhei com essa ideia. Estruturei o sermão em 4 partes e nesse sermão eu mencionei coisas como, eu diria para as pessoas, para meus filhos, que Deus existe. E apresentaria argumentos bons para isso. Deus existe. Eu também diria que Deus se importa. E a maior prova disso é que Ele veio na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Deus se importa. Ele se relaciona conosco. E Jesus vai voltar. Deus vai resolver nossos problemas. E eu mencionei nesse sermão uma experiência que eu vivi no dia do Impacto Esperança. Deus colocou em meu coração de ir até Suzano, cerca de 150 quilômetros de Tatuí. Esse nome lembra vocês de alguma coisa acontecida este ano? Em março, 2 rapazes entraram numa escola e atiraram contra várias crianças, mataram crianças, professores, funcionários. E um dos meninos que morreu salvando uma garota, ele se atirou na frente dela, chamado Samuel Melquiades, um adventista, desbravador. Foi uma história muito tocante, né? Menino muito bom. E Deus colocou no meu coração, no dia do Impacto Esperança, ir até Suzano e entregar livros para as crianças que eram amigas do Samuel. E o pai do Samuel foi comigo, o irmão Gercialdo. Visitamos algumas famílias, oramos com essas famílias, falamos da esperança da ressurreição. E no domingo, eu fiquei lá de sábado para domingo, nós fomos visitar a família, a mãe do Samuel. Foi difícil. Nessas horas não há nem palavras, a gente praticamente chorou junto. Abraçamos, oramos. E assim como o Dr. Tong mencionou, há momentos em que a gente não duvida de Deus, mas a dor nos aperta. E a gente, às vezes, corre o risco de pensar, onde estava Deus nesse momento? Não é? A gente pensa, por que tanta dor nesse mundo? Só que você não vive todas as dores, né? Você vive a sua dor. Cada um vive a sua dor. O único ser que experimenta toda a dor do mundo é Deus. E mais do que nós, Ele deseja voltar para resolver tudo isso. Sem dúvida que a dor e o sofrimento são, talvez, o argumento mais difícil com o qual nós lidamos. É muito fácil defender Deus com argumento cosmológico, com argumento teleológico, com argumento moral, mas quando envolve dor e sofrimento, é muito mais complicado. E uma vez eu li uma história, uma ilustração, que me ajuda a lidar um pouco com isso. Quantos aqui já andaram de metrô? Levante a mão. Metrô, ok. Quantos aqui que já andaram de metrô, em alguma ocasião o metrô parou, sem aviso, e ficou ali parado um tempinho, e depois continuou como se nada tivesse acontecido? Também já passei por isso. E aí, nessa ilustração, o autor dizia o seguinte: você não sabe por que o metrô parou, mas na central de comando, onde eles têm telas diante dos olhos e ali vêm todas as linhas de trens, eles podem perceber quando um trem de repente saiu mais cedo. E caso não parasse o outro,
haveria um acidente, um choque de trens. Então eles param um trem para que o outro possa passar. A gente não entende por que muitas vezes acontecem coisas em nossa vida. Por que a nossa vida para? Por que o nosso trem tem que ser estacionado? Por que há sofrimentos? Mas nós cremos num Deus com o qual nós nos relacionamos, e conhecemos esse Deus pela Bíblia, que diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, quando o teu trem parar, por algum motivo, saiba que Deus está na central de comando, e Ele está vendo todos os trens, todas as situações. Ele é onisciente, e Ele sabe porque permitiu, não causou, porque permitiu que alguma coisa assim tenha acontecido com você. Um dia, se não aqui, na eternidade, você vai entender por que essas coisas aconteceram. Um dia o irmão Tong vai saber por que Deus permitiu que a mamãe dele falecesse com essa idade. Um dia eu vou entender por que algumas dúvidas que eu tenho, sim, eu tenho dúvidas. Elas existem, porque coisas aconteceram em minha vida que são inexplicáveis. Um dia eu vou entender. Mas sabe o que eu faço nessas horas? Eu brinco mentalmente que eu tenho uma caixinha de dúvidas. Eu coloco minhas dúvidas nessa caixinha, para que um dia eu possa apresentá-las para Deus. Eu me apego às minhas certezas, que são muito maiores do que as minhas dúvidas, e com elas eu vivo. Agora, se eu me apegar às incertezas, às dúvidas, às raivas, às revoltas, eu posso perder até a chance de um dia abrir a caixinha diante de Deus. Eu me relaciono com um Deus que me diz assim: filho, em alguns momentos eu não vou te dar respostas, mas eu estou aqui, eu sou a resposta. E eu me acalmo, e eu aceito Deus como resposta. Amém. Muito obrigado por esses momentos. Obrigado a todos.